muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso episódio de hoje do Saúde Justa. Gente, vamos falar de um tema que vem há quase 50 anos revolucionando a medicina. Tema este que tem realizado sonhos em muitas famílias, às vezes é polêmico e tem avançado bastante com as tecnologias. Vamos falar sobre reprodução humana assistida. E quem está aqui comigo hoje é a doutora Iveline Radassi. Vamos ver se chega a mãozinha aqui, doutora. Vamos lá? Com certeza. Vamos lá. Chegou! Doutora Iveline, muito bem-vinda. Uma obrigada. Alegria de verdade. Prazer é meu. Tê-la aqui conosco, esse assunto, como eu disse, há quase 50 anos, porque o primeiro bebê que nasceu, vamos chamar assim, bebê de proveta, né? Que é como chamavam na época mesmo. Como chamavam na época, né, doutora? Foi há quase 50 anos, lá em 1978, na Inglaterra, que nasceu a primeira bebezinha feita por métodos não convencionais, vamos assim dizer. Uhum. E mesmo assim, ainda existem muitas dúvidas, muitas curiosidades em relação a esse tema. E é esse nosso objetivo aqui hoje, tentar sanar essas dúvidas. E vamos começar do começo, doutora. O que é que faz uma médica, ginecologista, obstetra, especialista em reprodução humana? Nossa especialidade é justamente ajudar os casais que estão tendo dificuldade de engravidar a engravidar. Essa reprodução humana assistida é a gente tentar auxiliar no processo de reproduzir. E quais seriam, assim, os principais motivos que levariam tanto o homem ou a mulher a serem considerados inférteis? O diagnóstico de infertilidade ele vai ser dado quando aquele casal já está há um tempo sem nenhum método contraceptivo, tendo relações sexuais frequentes e não estão conseguindo engravidar, tá? Esse tempo, essa lacuna, seria o quê? 1 ano, 2? Vai depender da idade da mulher, tá? A idade da mulher ainda é um fator determinante. É muito importante. Dependendo da idade, a gente vai esperar um pouco mais ou um pouco menos. Para aquelas mulheres que são mais jovens, têm menos de 35 anos, eu posso esperar ela engravidar por cerca de 1 ano até eu achar que ela realmente precisa de ajuda. Quando a mulher já tem mais de 35 anos ou já tem algum fator ginecológico dificultante, como ela já sabe que é portadora de uma endometriose, ela já sabe que é portadora de uma síndrome de ovários policísticos, eu não deveria esperar tanto tempo, porque eu tenho uma chance maior de precisar de ajuda. Então, com 6 meses, esse casal já deveria estar precisando de ajuda. Mas hoje, a reprodução assistida, ela não está ajudando apenas casais inférteis, né? Porque temos outras conformações de casais que precisam de ajuda para engravidar. Casais homoafetivos, mulheres com desejo de fazer produção independente. Então, a reprodução assistida nasceu para aqueles casais que tinham dificuldade de engravidar. Mas hoje ajuda um leque muito maior de pessoas a realizarem o sonho da maternidade e da paternidade. A doutora tocou no assunto da endometriose. Nesse caso, a gente vê com mais frequência, eu acredito que deve estar relacionada a um melhor diagnóstico, mas mais frequência hoje do que antigamente essa questão da endometriose em mulheres cada vez mais jovens. Uhum. E o indicativo é fazer esse tratamento da endometriose para poder depois, então, tentar engravidar de uma forma convencional e não dando certo, partir para uma reprodução assistida. Eu pergunto isso porque eu vejo muitas meninas, amigas próximas também, que sofrem com endometriose e têm essa dificuldade de engravidar. Uhum. Sem dúvida, cada caso é um caso, tá? Eu não posso te dizer que sempre vai ser melhor a gente tratar a endometriose para poder liberar esse casal para engravidar, porque depende da idade da mulher, depende da reserva ovariana, depende do grau de endometriose, mas tratar a endometriose envolve basicamente eu bloquear a menstruação daquela mulher. Então, na paciente que deseja engravidar, às vezes esse tratamento ele não é viável, né? A paciente ela não deseja engravidar próximo ano, ela deseja engravidar agora. Mês que vem, hoje, né? Ela desejava já estar grávida, para falar a verdade, porque muitas vezes a gente descobre a endometriose durante a investigação de infertilidade. Então, depende de cada caso, mas realmente temos aí uma frequência muito maior de diagnóstico de endometriose hoje em dia. E isso é porque a gente tem melhores formas de diagnosticar hoje? Pode ser.
Isso é porque o nosso estilo de vida é um estilo de vida Mudou, inflamatório, que faz essas pacientes provavelmente terem fatores de riscos adicionais para desenvolverem endometriose também, tá? É porque as pacientes estão deixando para engravidar mais tarde, e no momento que elas demoram mais a engravidar e têm mais ciclos menstruais e a idade passa, ela tem uma chance maior de desenvolver endometriose também, tá? Então, é um combo, doutora. Existem vários fatores associados a esse aumento do diagnóstico de endometriose. Agora eu vou para minha fichinha, que são muitas as questões aqui. Quais seriam os exames realizados para identificar as causas da infertilidade? Existe aí uma listinha de exames que as pessoas devam fazer, que dá para diagnosticar, doutora? Existem os exames que são essenciais, os exames básicos iniciais da investigação de infertilidade, sim. E muitas vezes essa paciente chega no consultório da especialista em fertilidade e diz bem assim: doutora, mas eu faço meus exames todo ano. Meus exames sempre foram normais. Quais exames, né? Então, os exames ginecológicos de rotina, eles não envolvem uma avaliação de infertilidade. Então, muitas vezes essa paciente está aí naquele pensamento de que ela está bem, que ela realmente está saudável do ponto de vista ginecológico, e por causa disso, ela não vai ter dificuldade de engravidar. Mas não é apenas isso, tá? Existem exames mais específicos, como a avaliação das trompas, a avaliação de espermograma, que a avaliação do homem também é essencial e inicial na investigação de infertilidade, que a gente normalmente não faz quando vai para o nosso ginecologista anualmente. O pensamento da ginecologista hoje em dia está mudando, e a gente tem muitos ginecologistas já pensando na avaliação de reserva ovariana para aquela paciente que ainda não liberou para engravidar, já está chegando numa idade que deveria pensar nisso, mas durante muitos anos os ginecologistas também não pensaram em avaliar a reserva ovariana, né? E como é que se faz, doutora? Já que entramos nesse assunto, né? Como a gente pontuou, nossa vida feminina mudou bastante. Nós pensamos, projetamos carreira, e muitas vezes a família, a construção de uma família fica um pouquinho mais para depois, né? A chegada do filho a gente adia um pouco mais, por conta mesmo desse nosso almejar de estar realizada profissionalmente, vamos assim dizer. E essa questão da reserva ovariana entraria nesse sentido. Eu quero ter um filho, mas não é agora. Mas talvez quando eu tenha essa vontade, essa decisão, já seja um pouco tarde fisicamente. Em que momento seria o ideal de idade, eu estou falando, tem um prazo de validade, eu só posso fazer essa reserva até 40, até 50. Explica que esse assunto também tem muita gente curiosa. Inclusive, tinha umas perguntas em relação mais para frente, mas eu já vou antecipar. Porque tem muitas questões que envolvem, não é, doutora? Como é que funciona? Bora lá. Número 1, a idade é muito importante. A idade é, sem dúvida, o fator mais importante. Mais determinante. Mais para a mulher do que para o homem? Para os dois, mas mais para a mulher do que para o homem, sim. Por quê? Porque essa idade vai importar mais para o homem mais tarde. A gente vê uma diminuição da qualidade da produção de espermatozoide do homem também com a idade, mas principalmente a partir dos 45. Já aos 45, a mulher já está em outro momento reprodutivo, né? A partir dos 35 anos, a gente já vê uma queda significativa de qualidade e de quantidade de óvulo na mulher. Então, na mulher, isso acontece 10 anos mais cedo. E esses 10 anos, eles fazem muita diferença no caminho reprodutivo do casal, né? Então, vamos lá. A idade é muito importante, tá? Então, a partir dos 30 anos, eu tô vendo que eu não tenho previsão de engravidar, eu já deveria começar a pensar em preservar a minha fertilidade, tá? Independente da minha reserva ovariana. E aí, eu deveria me dirigir a um médico ou médica especialista em reprodução humana. Especialista em reprodução assistida. Porque eu digo assim, a partir dos 30, poxa, doutora, que cedo, né? Porque normalmente essa avaliação, esse amadurecimento da ideia de preservar a fertilidade, não é
uma coisa de hoje para amanhã, né? Então, você vai, procura uma pessoa para se orientar, faz uma avaliação da sua fertilidade, da sua reserva ovariana, e assim você vai tentando se organizar para preservar a sua fertilidade assim que der. O mais rápido possível, porque até os 35 seria o mais recomendado. Então, teria um prazo aí de 5 anos para vocês fazer todo esse balanço, né, doutora? Não digo nenhum prazo final, tá? Porque assim, doutora, então quer dizer que se eu tô com 36, com 37, uma média, 38, 35, 39, né? Eu não posso fazer uma avaliação da minha reserva ovariana e uma preservação da minha fertilidade, porque eu comecei a pensar nisso antes dos 35? Não, ainda dá. Enquanto você ovula, produz óvulo, você pode preservar a sua fertilidade daquele período que você fez o seu congelamento de óvulos, porque é isso que a gente faz, tá? Mas, quanto mais cedo você fizer, melhor o prognóstico do seu processo. Então, se você já sabe que não tem previsão, já sabe que vai demorar, então eu não tenho justificativa para dizer a você que dá para você deixar para depois. Não deixe para depois. Porque quanto mais cedo você fizer isso, melhor. E o que melhor exames seu prognóstico. seriam esses, doutora, assim, para fazer essa avaliação? De reserva ovariana. Pronto. A avaliação de reserva ovariana é feita principalmente por 2 exames, que é o hormônio antimileriano. O hormônio antimileriano é uma dosagem sanguínea que vai avaliar a atividade das células dos teus ovários. Quanto maior o teu hormônio antimileriano, maior a sua reserva ovariana. Entendi. E eu posso fazer também contagem de folículos antrais, que é uma avaliação da sua reserva ovariana através de ultrassonografia, no iniciozinho do ciclo menstrual. Logo depois que você menstrua, a gente faz uma ultrassom e faz uma contagem de quantos folículozinhos, quantas bolinhas pretas pequenininhas tem ali em cada ovário. Bem minucioso. Isso. Quanto maior a contagem de folículo antral, também maior a sua reserva ovariana. E existe aquele número que é ideal, esperado para cada idade, e a gente pode avaliar se a sua reserva ovariana é normal, é acima da média, é abaixo da média. Mas número de óvulos é bem importante, mas idade é mais ainda. Por isso que a gente bate muito na tecla da idade e parece que a gente está sendo etarista, mas não é isso, tá? É a questão da fisiologia mesmo, né, doutora? Naturalmente, o corpo humano, ele vai envelhecer com a idade. Todas as suas células vão envelhecer. Só que você só percebe o envelhecimento ovariano quando você precisa usá-lo, tá? De todos os sistemas do nosso corpo humano, infelizmente, o sistema reprodutor vai ser o primeiro que vai falhar, tá? As pessoas estão vivendo muito bem até os 70, 80, 90 anos, mas muito antes disso, a mulher entrou na menopausa. Ela viveu, menina, ela tá maravilhosa aos 70. Mas desde não tem quando meio termo. Há muito tempo ela tá na menopausa. Ela se preparou e está vivendo uma menopausa e está vivendo aí uma idade, está idosa, muito saudável, muito bem. Mas não vai dar para ela engravidar espontaneamente ou com os óvulos dela nessa idade. Digo isso porque temos muitas mulheres na menopausa que engravidam através de técnica de reprodução assistida. Qual foi a técnica dela? Vamos para a polêmica. Cláudia Raia, ela noticiou, ela foi para o Fantástico, ela falou sobre o caso dela. E o discurso dela é que ela engravidou espontaneamente, aos 55 anos. Do ponto de vista fisiológico, isso não é aceitável, tá? Ela tinha 55 anos, ela disse que estava vivendo uma menopausa e, de repente, ela se descobriu grávida, tá? Então, o que foi que aconteceu mesmo? Provavelmente só ela e o médico dela sabem. Mas o que ela descreve que foi o que aconteceu com ela é uma coisa muito improvável que tenha acontecido. Mulheres podem engravidar na menopausa? Podem, através de técnica de reprodução assistida, tá? Que ela disse que não fez. Que ela disse até que tinha feito, mas que não tinha engravidado, mas que depois descobriu que estava grávida espontaneamente.
No climatério, que é o período que antecede a menopausa, em que eventualmente você tem ovulações, é assim, eu estava 6 meses sem menstruar, de repente menstruei. Então, de repente você ovulou. Se você tivesse namorado no período da ovulação, você Poderia teria ter engravidado. Então, existem gestações que acontecem no climatério? Existem. Elas são comuns? Também não. Elas são bem raras, mas elas acontecem. Já o discurso de Cláudia Raia, que ela engravidou na menopausa, naturalmente, tá? Então, assim, ela não estava na menopausa, pelo menos, né? Mas ela pode ter engravidado no climatério aos 55 anos. Poxa, isso é tão improvável, tão improvável. Muito difícil, né, que doutora? parece que o que ela falou talvez não seja verdade. Eu não tenho como falar, né? É melhor não, né? É muito polêmico. A gente não entrar nessa seara. Deixa eu ver se tem alguma outra questão aqui. A gente estava falando do nosso modo de viver hoje, que mudou bastante. Quais seriam os hábitos que nos ajudariam a preservar a fertilidade feminina e masculina? O estilo de vida, como alimentação, estresse, álcool, cigarro, influencia nessa fertilidade, doutora? Com certeza. E a gente tem batido cada vez mais nessa tecla, tá? Quanto mais saudável você for, melhor vai ser o funcionamento de todas as células do seu corpo, inclusive as suas células do seu sistema reprodutor. Então, se alimentar bem, evitar industrializados, processados. Dormir bem, justamente. Dormir bem, fazer uma atividade física, evitar estresse, manejar o seu estresse, tudo isso. O consumo do álcool também teria influência? Álcool e cigarro, sem dúvida nenhuma. Tanto no homem quanto na mulher? Tanto no homem quanto na mulher. Então, quanto mais saudável você viver, mais saudável estarão suas células e temos mais diversos chances. Estudos documentando que isso vai melhorar suas taxas de gestação e diminuir suas taxas de abortamento, tá? A obesidade entra aí como um fator de infertilidade, tanto na mulher como para o homem, muito importante. Tá? Então, isso a gordura atrapalharia, então, esse processo? Atrapalha o processo de ovulação, atrapalha o processo de implantação, atrapalha o processo de produção do espermatozoide. De implantação por quê, doutora? Essa obesidade é uma doença inflamatória. Que normalmente ela não está simplesmente associada a pessoa tem muita gordura no corpo. Não, ela tem distúrbios endócrinos associados a essa gordura no corpo. Que dificultariam, ela tem distúrbios então, metabólicos associados a essa gordura no corpo, que vão dificultar o processo natural de gestação. Entendi. É bem importante a gente tocar nesse assunto também, não é, doutora? Porque os hábitos alimentares mudaram completamente de muitos anos para cá. A qualidade da nossa comida mudou muito também. Muito. A mesma comida que a gente come hoje, ela não é produzida da mesma forma que era produzida há anos atrás. Então, tudo influencia. Até o que a gente acha que está sendo uma opção mais natural... Nem sempre é. Nem sempre é. É isso que eu ia falar. Mas eu como feijão com arroz, eu como a mesma verdura, a mesma salada. Não é o mesmo feijão com arroz, não é a mesma verdura, não é a mesma salada, não é o mesmo ovo, não é a mesma galinha. A gente interfere tanto na nossa produção de alimento hoje em dia, que até o que é saudável parece não ser mais tanto assim. Né? Então, tudo isso influencia e contribui também para as quedas nas taxas de natalidade no mundo inteiro. No mundo inteiro se engravida menos, no mundo inteiro tem menos gente nascendo. E isso é um problema de saúde pública, inclusive, porque as populações estão envelhecendo e provavelmente não teremos jovens o suficiente para povoar, manter essa população ativa, capaz de sustentar a população inteira. Inclusive, a gente vê países fazendo campanhas, né, de migração para que pessoas jovens estejam lá trabalhando para manter justamente esse custo com a população mais idosa, porque não estão mais, né, a população daqueles países, daquelas localidades, não estão mais nascendo pessoas como bem a doutora pontuou. Muitas pessoas escolhem não ter filhos, tá? Muitas pessoas escolhem ter apenas um filho e vai ser um filho para 2 pessoas, né? Então, a gente já vai diminuindo aí a renovação
dessa população, tá? O Brasil já vive isso hoje, por mais que a gente tenha a impressão que o Brasil, se nasce muita gente, se nasce muito menos gente do que antes, e já temos aí uma proporção de menos de 2 filhos por casal. Então, a gente não está renovando a nossa população. Olha, doutora, e quais seriam as principais opções de tratamento para quem tem dificuldade de engravidar? Cada caso é um caso. Quando a gente avalia se é um caso que dá para a gente tentar ajudar esse casal a engravidar em casa, a gente vai tentar induzir uma ovulação, viabilizar uma boa ovulação, namoro no período fértil e depois tomar medidas para aumentar a chance desse casal engravidar e manter a gestação. E por mais que a gente faça um suporte na clínica de reprodução assistida, todo o processo é feito em casa. Tá? Esse casal vai simplesmente ser orientado como vai ser a melhor forma de namorar e engravidar em casa. Quando a gente tem uma indicação de inseminação artificial, que vai ser naquela mulher que vai ter uma dificuldade maior de ovular e às vezes a gente precisa usar uma medicação melhor e vale a pena a gente investir numa inseminação artificial, ou o homem tem uma alteração na produção do espermatozoide, que eles não têm uma boa chance de namorar em casa, a gente vai combinar de, no momento da ovulação, o casal ir até a clínica, a gente vai fazer um preparo seminal e inseminar mesmo, colocar o sêmen desse casal, desse paciente, dentro do colo do útero da mulher, guiado por ultrassom na entrada das trompas. A inseminação é basicamente artificial isso. É isso. É bom a gente esclarecer, porque as pessoas ficam tão... inseminação, fertilização. Muita gente confunde fertilização in vitro com inseminação artificial. A inseminação artificial é inseminar mesmo. É coletar sêmen, preparar o sêmen e injetar com um catéter através do colo do útero da mulher, guiado por ultrassom, na entrada das trompas, no momento da ovulação. Então, assim, é facilitar ao máximo. Facilitar ao máximo, mas ainda assim, esse espermatozoide tem que encontrar o óvulo, tem que fertilizar o óvulo. É dar um apoio para o natural acontecer, seria assim. Isso, é uma grande ajuda. As taxas de gestação vão ser melhoradas, mas não tem como a gente comparar com o nosso processo standard, né, que é a fertilização in vitro. Na fertilização in vitro, eu vou induzir uma superovulação na mulher, para ela, ao invés de liberar 1, 2 óvulos, que é o que a gente precisa que ela ovule para tentar engravidar em casa ou por inseminação, tá? Aí ela vai tentar liberar todos os óvulos que ela tem capacidade de liberar em um mês. E isso vai ser... Qual seria essa quantidade? Depende da reserva ovariana de cada mulher. Se uma mulher tem uma reserva ovariana alta, ela vai liberar 15, 20. Se ela tem uma reserva ovariana baixa, às vezes ela vai liberar 2, 3. Tá? Então, vai depender da reserva, mas pelo menos eu vou aí fazendo com que ela me dê o máximo que ela consegue. E aí, com esses óvulos, vocês vão fazer a fertilização. Como é que funciona? Isso. Aí, os óvulos estão prontos para uma punção de óvulos. A gente leva essa paciente para centro cirúrgico, seda, ela dorme. E a gente, através de uma via endovaginal, com um transdutor de ultrassom endovaginal acoplado a uma agulha, a gente aspira esses óvulos dos ovários. Esses óvulos aspirados são levados no mesmo momento para o laboratório de reprodução assistida. A gente faz uma limpeza desses óvulos e enquanto ela está fazendo a punção, o marido está fazendo aí uma coleta de sêmen. E eu vou preparar os espermatozoides dele para eu escolher os melhores espermatozoides para injetar através de uma agulha muito fininha. Eu fiquei curiosa agora, dentro gente. Do óvulo. Como é que quais são os critérios para se escolher o melhor espermatozoide? Morfologia e motilidade. Os mais ágeis e os que estão mais se movimentando para frente,
nadando bem, e o que estão mais perfeitinhos, aquele espermatozoide que está na nossa cabeça aí, aquele da cabecinha oval, uma peça intermediária bem formada, uma caudinha só, de tamanho normal, que se movimenta bem. A gente consegue ver isso em microscópio e escolher. Existem técnicas diferentes para escolher também, tá? Que não é simplesmente por morfologia em microscópio. Entendi. Existem outros técnicas, critérios, como placa de Zymote, Pixie. Então, a gente vai, escolhe, injeta um espermatozoide em cada óvulo, coloca aí numa placa e numa incubadora em meio de cultura. E foi aí que nasceu o bebê de proveta, porque é o nome esse termo, né? Esse termo, tá? Então, a gente coloca esse bebezinho aí nessa placa, na incubadora, e fica aguardando a fertilização desse óvulo e a formação de um embrião. Então, essa fertilização, perdão, acontece realmente fora do útero. Tudo no laboratório. Tudo que aconteceria na trompa acontece no laboratório. É o único tratamento em que a trompa ela é completamente desnecessária. Então, para aquela paciente que já ligou as trompas ou que tem as trompas obstruídas, ela vai poder engravidar através de técnicas de reprodução assistida, a fertilização in vitro. A trompa, ela é completamente desnecessária. E os espermatozoides, mesmo quando eles têm uma qualidade muito baixa, como o próprio embriologista está injetando esse espermatozoide dentro do óvulo, ele não precisa fazer muita coisa. Entendi. A gente faz. Mesmo que ele não seja tão ágil, né, doutora? Vocês que eles não estejam dão esse empurrãozinho aí. A gente não é um empurrão, a gente coloca lá. A gente não simplesmente empurra. Bota ele. A gente só precisa que ele chegue lá e esse material genético dos dois se funda, né? Que haja a fertilização. E aí vocês acompanham esse processo in vitro, vamos assim mesmo. Isso mesmo. Ocorreu, então, a fecundação ali. E a partir de que momento é devolvido para o corpo da mulher? Ele pode ser devolvido a partir do 2º dia de desenvolvimento, tá? Mas hoje a tendência é a gente só transferir para o útero em fase de blastocisto, que acontece entre 5 e 7 dias de desenvolvimento. Então, a gente prepara dá uma garantia melhor. Isso. Por que o blastocisto? Porque o embrião que implanta no endométrio, ele está na fase de blastocisto, naturalmente. Entendi. No nosso corpo. Ele vai para lá já nessa fase. Isso. Aí a gente já transfere para o útero o embrião na fase de implantar. A gente espera a fase de blastocisto no laboratório, que vai durar até 7 dias para chegar. E nesse momento, a gente pega o embrião e transfere para o útero da mulher. E isso pode ser no mesmo mês que eu preparei os embriões, e a gente chama isso de transferência a fresco. Ou eu posso simplesmente congelar esses embriões para transferir em outro momento. E isso é outra forma de preservar a fertilidade do casal. Entendi, doutora. Então, assim, aquele casal que assim, não, a gente tá casado, a gente se ama, a gente quer muito ter filho, mas não tá no nosso momento. Aí faz todo esse processo, congela, e no momento que eles entendam como o ideal, eles voltam lá para a clínica. A gente prepara simplesmente o útero da mulher e transfere esse embrião formado para o útero dela. Entendi. Nossa, realmente, a tecnologia a favor. E esse processo foi semelhante ao que foi utilizado lá na Inglaterra há quase 50 anos? Mais ou menos, tá? Mais ou menos. Lá era um pouco mais rudimentar, vamos assim dizer. Naquele momento, a gente não tinha tantas drogas que pudessem fazer eu conseguir 20 óvulos. Naquele momento, a gente não conseguia... As chances eram menores. As chances eram bem menores. Naquele momento, a gente não conseguia fazer punção por ultrassom. A gente não tinha técnicas de ultrassonografias tão modernas como hoje. Então, as punções eram feitas por videolaparoscopia. A paciente precisava fazer uma videolaparoscopia para fazer a aspiração do óvulo para poder levar para o laboratório. E no laboratório não acontecia a ICSI, que é essa injeção do espermatozoide dentro do óvulo com uma agulhinha. A gente fazia a FIV convencional,
que era simplesmente colocar os óvulos num local e colocar o ejaculado juntos. Isso. A gente pegava os óvulos captados e colocavam realmente no mesmo local, numa placa, juntos, mas a gente esperava o espermatozoide entrar no óvulo ali. Sozinho. A FIV nasceu assim. Entendi. A fertilização in vitro não nasceu como ICSI. A ICSI já foi aí uma modernidade, uma modernização do processo de fertilização in vitro, e puncionar por ultrassom foi outra modernização. A FIV nesses últimos 40 e poucos anos aí, né? Já evoluiu bastante. E a gente hoje tem taxas de gestação muito maiores e a gente tem facilidades. De sucesso é bem maior, né, muito doutora? Maiores. Eu, salvo engano, logo lá no começo, a taxa de sucesso, vamos assim dizer, era de 5%. E agora a gente já tem uma taxa muito maior, superior a uns 50%, vamos assim dizer. Isso. A gente tem uma média de taxa de gestação de cerca de 50%. Quando a gente avalia todas as idades, tá? Para cada idade, realmente, a taxa de gestação vai ser diferente. Caindo. E quando a gente coloca algumas técnicas adicionais, que a gente chama de add-on, dentro de reprodução assistida, como análise genética pré-implantacional do embrião. Era isso que eu ia perguntar. O que seria a incompatibilidade genética e de que forma ela pode interferir na fertilização? Pronto. A incompatibilidade genética... Seria caso mãe e filho? Seria mãe e pai. Tá? Seria uma coisa de a gente acreditar que esse casal é portador de genes que, quando se juntam, tem uma chance pequena de formar um bom embrião, um filho saudável. Isso não é fácil de diagnosticar, tá? Isso normalmente envolve aí uma avaliação de um geneticista, mas a gente tem a possibilidade de, através de análises genéticas pré-implantacionais, depois de um embrião formado, eu vou avaliar esse embrião geneticamente para eu poder descartar alterações genéticas que poderiam levar à infertilidade ou primária ou secundária. Ou esse casal nem chega a engravidar, porque esse embrião nem chega a se formar e implantar. Por conta dessa incompatibilidade. Ele engravida e perde. Aborta com frequência. Aborta com frequência porque esse casal tem uma tendência a formar embriões com alteração genética. Entendi. Então, existem essas duas formas aí de se apresentar. E vocês fazem essa investigação com a ajuda do geneticista, Isso. como bem pontuou? A gente não necessariamente faz essa investigação de incompatibilidade, tá? A gente faz... A gente viabiliza essa análise genética pré-implantacional. Então, antes de a gente transferir o embrião para o útero da paciente, de preparar o útero para receber o embrião, a gente tira algumas células daquele blastocisto. O blastocisto, né, entre quinto e sétimo dia, esse embrião vai ter umas 150 células, tá? Aí a gente abre um pouquinho a cápsula do embrião, porque ele normalmente ainda está dentro de uma cápsula, tá? Retira algumas células, umas 5 a 10 células, que faz de um local que o embrião não sentirá falta, tá? Um local que vai formar placenta, cordão, líquido amniótico, e a gente manda essas células para análise genética, no laboratório de genética, para eu poder entender um pouco mais como é que são os cromossomos e até mesmo os genes desse embrião, antes de eu colocar dentro do útero aí da minha paciente. Entendi, doutora. Não é incrível? Uma questão bem... É incrível. É incrível. São tantos detalhes, tantas coisas, e como esses avanços todos nos permitem chegar a assim, formas tão minuciosas de se estudar a vida, né? Antes mesmo de tantas coisas acontecerem, a gente se antecipar a tantos acontecimentos, evitar abortos, perdas, tantas coisas. Realmente a medicina é fantástica. E essa questão da reprodução humana, assim, deve ser algo fascinante. Você vê a vida, assim, aos seus olhos acontecendo, né? Sonhos se realizando. Não existe um dia que a minha especialidade não me encante. Realmente, sem dúvida, é incrível poder ajudar uma pessoa que está tentando engravidar e não está conseguindo. Tantos sonhos. Que está realmente sonhando em formar uma família e não está conseguindo, do ponto de vista social. Isso realmente é muito relevante. Você querer ter um filho, você querer formar uma família e não conseguir. Isso vai mudar o rumo da sua vida, vai mudar a forma de você ver a sua vida. E você poder
ter a oportunidade de tentar ajudar esse casal a fazer isso é fascinante. Imagino, doutora. Olha, até ficou fascinante. emocionada aqui, viu, gente? Realmente deve ser, assim, gratificante, além de tudo. E, doutora, esses sonhos custam muito caro? Porque a gente tem essa impressão, né? Que são realmente, pelo que a gente está detalhando aqui, são tratamentos que exigem muita técnica, muita tecnologia, tudo muito de ponta, tudo muito avançado. E, naturalmente, não... Eu acredito que não deva ser algo com custo, assim, tão baixo, né? Não Então, é barato. como é que funciona? Tem algum tratamento que possa ser viabilizado por plano de saúde? E assim, olha, os exames a gente consegue pelo plano, tem coisas que não. Como é que funciona isso? Existem exames que eles são essenciais para a gente seguir com o processo de fertilização in vitro, não só por uma avaliação que eu preciso do casal, mas porque a Anvisa regula as clínicas de reprodução assistida. E existem alguns exames de sorologias, alguns exames que são essenciais para a gente poder fazer o tratamento e a Anvisa achar que aquela clínica é uma clínica segura para isso, tá? Esses exames, normalmente o plano vai custear. Qualquer plano de saúde, não são exames difíceis, os planos normalmente eles vão custear, tá? Então já é um caminho andado aí, já né, doutora? É alguma coisa, tá? Mas o processo mesmo de tratamento para engravidar, os planos não custeiam. Não custeiam. Tá? Mas é barato? Não é. Mas existem formas de pagamento. Hoje em dia, não é só tratamento para engravidar que não é barato. Para falar a verdade, o que tá barato hoje em dia, né? Então, a maioria questão da de planejamento população... nesse caso, então mesmo, né, doutora? Isso. A maioria da população, ela vai ter dificuldade de pagar um tratamento como esse. Mas existem coisas que dá para você passar no cartão, existem formas de pagamento, existem programas de baixo custo na maioria das clínicas. O programa de baixo custo vai ficar bem baratinho, né, doutora? Não vai ficar bem baratinho. Vai ficar mais em conta, né? Vai ficar mais em conta, tá? Mas as pessoas muitas vezes chegam na clínica imaginando que é um custo ainda maior do que é, tá? Então, digamos que um tratamento de fertilização in vitro com a oportunidade de fazer tudo isso que eu tô te falando, menos a análise genética pré-implantacional, bem feito, com todas as técnicas bem direitinho, a gente vai conseguir fazer por cerca de R$30 mil lá na clínica. E assim, é barato? Não é, tá? E isso também não é uma coisa que você precisa pagar de uma vez. Mas existem formas de você se planejar para isso. Existem alguns programas que ajudam você a pagar isso aos poucos, antes de chegar o momento do seu tratamento. É bom a gente falar isso, doutora, porque às vezes as pessoas colocam já como um impedimento a questão financeira e botam nem chegam lá. E nem chegam. Olha, eu queria saber, é 100 mil, é 100 mil, mas como é que eu pago? É 50, é 50, como é que faz? É 20, é 30? E aí, você trazendo isso para a sua realidade, colocando aquilo como objetivo, você tem como se planejar, se organizar ao longo de quanto tempo eu vou precisar me organizar para alcançar esse sonho, né, doutora? E muitas vezes esses casais têm tantos anos de infertilidade que se eles estivessem se organizando de pouquinho, desde que eles descobriram que ia ter dificuldade de engravidar espontaneamente, eles provavelmente já teriam chegado nesse valor. Eles gastaram muito mais do que isso em outras coisas, que para eles talvez nem fosse tão importante quanto formar a família deles. Mas eles não tiveram a oportunidade de entender um pouco melhor como é o pagamento do processo e de entender um pouco melhor como é que funciona as formas de pagamento e tal. Então, assim, você conhecer a clínica, você conhecer o médico. Aqui a clínica que a doutora atua, por favor. Eu trabalho na clínica Arte Fértil, aqui em Recife, fica lá em Parnamirim, tá? Essa clínica é uma clínica que já funciona aqui em Recife há mais de 10 anos. Ela foi fundada em 2014 e vai ser um prazer receber aí todos os nossos realizando ouvintes. Muitos sonhos, né, doutora? Com certeza. Já há 11 anos realizamos muitos sonhos. Olha, vamos aqui seguir, que são muitas coisas para a gente perguntar. O que seria a gestação compartilhada entre mulheres? O método ROPA, R-O-P-A. Isso. O ROPA vai ser uma sigla para recepção de óvulos da parceira.
tá? Temos aí 2 mulheres que desejam ter filhos e as 2 desejam participar ativamente do processo de gestar. Cada uma quer ter um pedacinho lá. Cada uma quer ter o seu Como é que vínculo faz? com essa gestação, né? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai estimular os ovários de uma, captar os óvulos, formar embriões com sêmen de um doador anônimo, que é uma das coisas que a legislação sugere que seja realizado, tá? Esse doador de sêmen deve ser anônimo. E o embrião formado não vai ser transferido para o útero daquela que foi a doadora de óvulos. O embrião formado vai ser transferido para o útero da parceira dela e as 2 vão participar do processo. Uma através dos óvulos e outra através do útero. Então, tá? seria assim a gestação compartilhada, vamos assim falar. Elas vão compartilhar o processo de gestação. As 2 vão biologicamente participar desse processo. E a gente tem feito muito método roupa, a gente faz muito casal homoafetivo. No caso dos homens, como é que funciona? Teria que ter aí, no caso, uma terceira pessoa, Isso. né, iria gestar. E como é que ficam essas questões, no caso da mulher que vai gestar? Qual é a participação? Ela é intitulada como mãe do bebê? Como é que fica, doutora? Não, ela vai Explica ser pra realmente, gente. ela vai ser um útero solidário. Certo. Tá? Ela vai participar aí como uma pessoa que doou o útero para o processo. E existem regras para isso também, tá? Essa pessoa, ela pode ser da família de um dos 2, ou se por acaso não for da família, o conselho de medicina daquele local que está sendo feito o tratamento, ele tem que aprovar, tudo tem que entender. Existe uma legislação que que a gente tem que seguir. Todos vão assinar termos, todos vão participar com um acompanhamento psicológico durante o processo, mas essa pessoa que gestou esse bebê e que pariu esse bebê, ela não solidário. É mãe de nenhuma forma, tá? Entendi. É um útero solidário. Ela não é mãe. O bebê hoje pertence aos 2. Ele vai ser registrado no nome do casal masculino ou do casal feminino. Independente de como a gente fizer, na clínica de reprodução assistida, toda a documentação vai ser assinada pelos pais ou mães. E essa documentação é levada para o cartório no momento que o bebê nasce e a gente já consegue registrar nos primeiros dias de vida o bebê ou com o nome dos 2 pais ou com o nome das 2 mães. Bem importante a gente trazer esse assunto também, né? E isso é realizado com muita frequência, tá? E eu acredito que tenha sido esses casais tenham procurado bastante vocês para realizar esses sonhos, Principalmente 2 mulheres. Eu não vou lhe dizer se torna que um pouco mais fácil porque não precisaria de uma terceira pessoa, sem dúvida, né? Então dúvida. termina ficando um caminho mais fácil mesmo a ser percorrido, né? E é bem natural da mulher, por mais que não seja uma coisa que eu possa dizer que é fisiológico, mas é bem natural que a mulher deseje ser mãe. Né? A mulher tem, independente de como isso vai acontecer, porque fazemos muitas produções independentes também, tá? Isso, a gente também tem que lembrar desse ponto, não é, doutora? Muitas mulheres que desejam As ter mulheres filhos, que não se casaram, não se relacionam e querem ter seus filhos. Isso não aconteceu durante a vida dela, tá? E ela chega lá na clínica dizendo, eu quero ter filho e eu vou atrás de um sêmen de doador. Temos bancos de sêmen que funcionam no Brasil. Existem os bancos, né? Isso, existem bancos de sêmen nacionais e internacionais que funcionam no Brasil. E você escolhe uma paleta de sêmen em que lá eles vão ter como dizer as características físicas, estilo de vida. Às vezes esse perfil do doador ele é bem completo, dependendo de qual seja o banco. Você escolhe, é isso que você desejaria para você. Você escolhe a palheta é enviada para o laboratório da clínica que você vai fazer o seu tratamento. A gente recebe e armazena essa palheta e no dia da punção de óvulos a gente descongela a palheta de sêmen e injeta os espermatozoides nos óvulos que foram captados. Poxa.
É incrível, amiga. É verdade. Olha, a gente já está chegando aqui ao finalzinho da nossa entrevista. Por mim, eu passaria, olha, muitas e muitas horas. E eu porque amo é um muito assunto... falar sobre isso também. Então, é bom de ouvir. assunto para o dia assim, inteiro. É verdade. E assim, são curiosidades que todo mundo tem, dúvidas, principalmente os tentantes, as tentantes que estão aí, né, querendo realizar seus sonhos. E até que não, quem já tem seus filhos, mas fica querendo entender. É fascinante. É interessante, Não é? Como é que a medicina chega a esse ponto, não é? Enfim, tão avançada desse jeito que permite tudo isso acontecer. Uhum. E a gente tá vendo ali esse espetáculo da vida se formar. Aqui em Recife. Mãos, né? Aqui em Recife. Você não precisa ir para longe, lá na Arte Fértil. Você não precisa sair de Recife para fazer isso. Olha, caminhando para o final aqui, doutora, as novas tecnologias aumentaram significativamente as taxas de sucesso. A gente meio que já passou por esse caminho aqui, mas vale ressaltar. A gente falou que praticamente 50%, né? A gente tem hoje de taxa de sucesso. Dependendo da técnica, tá? A gente chega a ter chances de 60%, 70%. A transferência de um embrião biopsiado e euploide no útero bem preparado, numa mulher que foi bem preparada para isso, a gente chega a ter taxas de gestação de 70% em alguns meses, tá? Então, é muito alta a taxa de gestação por fertilização in vitro. E a fertilização in vitro é aqui, vamos dizer assim, se tem mais risco de a mulher ter uma gravidez de gêmeos, trigêmeos? Isso como é uma que dúvida acontece? bem frequente, que muita gente faz, doutora, mas eu não quero ter gêmeos. Aí vem 3. Como é que isso acontece? Ao decorrer dos anos, a gente foi se organizando e deixando tudo mais moderno para ter aí a capacidade de transferir cada vez menos embriões. No início, a gente transferia realmente vários embriões para aumentar a chance de ficar um. Mas, às vezes, ficavam mais de um. E a gente tinha aí muitas gestações múltiplas. Tem aí Fátima Bernardes, que engravidou de trigêmeos e ficou muito famoso, né? A fertilização in vitro dela ficou muito famosa. Mas, hoje, é muito incomum a gente transferir mais do que 2 embriões, tá? Então, seria uma coisa que é muito difícil a gente ter uma gestação trigemelar. Mas a gente tem uma tendência a transferir, inclusive, um embrião. Como a gente deixa esse embrião cultivando mais tempo em laboratório, a gente consegue perceber um pouco mais a qualidade do embrião e tem a possibilidade de selecionar melhor o embrião, a gente tem transferido cada vez menos embriões. Uhum. E para aquela paciente que não deseja uma gestação gemelar, a gente transfere só um. E a chance de ficar só um é muito alta. Por que eu digo muito alta e não 100%? Porque esse embrião único, ele pode dividir e formar 2 bebezinhos iguais. E isso a gente não tem como controlar. Isso não é questão de vocês, né? Não é com vocês, é a natureza. Isso a gente não tem como controlar. A fertilização in vitro nos dá uma taxa de gêmeos iguais maior do que quando a pessoa engravida espontaneamente, tá? Mas isso acontece ao acaso. A gente não tem como controlar. Entendi. E nesses casos, mesmo a pessoa desejando um, por um acaso divino, vão ficar 2. Mas, se a paciente tem o coração dela aberto para uma gestação gemelar, a gente pode transferir 2 na maioria dos casos. E esses 2 podem virar 3? Pode, se algum dividir e ficarem 3. Mas isso é cada vez mais incomum. Mais difícil. A gente tem transferido cada vez menos embriões e, mesmo assim, mantém as altas taxas de gestação, tá? No Brasil, as pessoas gostam de transferir gêmeos, tá? Isso não é uma tendência mundial. No mundo inteiro, as pessoas preferem transferência de embrião único, veem aí muitos benefícios na transferência de embrião único. Ter 2 bebês de uma vez é difícil, exige rede de apoio, um gasto muito maior. E no Brasil, a gente até tem uma capacidade maior de ter uma rede de apoio, os nossos serviços são mais acessíveis, mas isso não é uma realidade para o mundo inteiro, tá? Então, aqui, a gente até tem mais gêmeos. Então, talvez por causa disso, a brasileira tenha essa impressão de que fertilização in vitro é igual a gêmeos. Mas a imensa maioria das gestações dentro de uma clínica de reprodução assistida vão ser únicas.
Mesmo quando a gente transfere 2. Porque quando a gente transfere 2, na maioria das vezes, pelas características do nosso tratamento, pelas características dos embriões, a gente transferiu 2 para aumentar a chance de ficar 1. Então, na maioria das vezes que a gente Acontece transfere 2, assim. na verdade, a gente transfere 2, mas fica só 1. Mas fica 1. Doutora, qual é a mensagem que você deixaria para os casais? Uma mensagem final, assim, para os casais que têm dificuldade, estão com dificuldade de engravidar, querem ter mais acesso a informações, querem, talvez, né, muito provavelmente, chegar à realização desse sonho. Qual seria, assim, a principal mensagem, o primeiro caminho a ser percorrido, ou os primeiros sinais de alerta, que eles ficassem atentos, para que a gente possa ajudar essas famílias? Então, vamos lá. Hoje em dia, todo mundo se programa muito para engravidar num período, né? E no momento que essa gestação não acontece, me planejei e já estou aí liberada há 2, 3, 4, 5 meses, não está acontecendo. Já procura aí um especialista em reprodução assistida, porque esse especialista muitas vezes vai ser só para avaliar seus exames e te orientar melhor para você saber como seguir um rumo que vai te levar para uma gestação mais fácil. Nem sempre é para a gente indicar uma técnica de reprodução assistida. Muitas vezes é para te orientar melhor. Tá? Então, número 1, não tenha medo de procurar um especialista em reprodução assistida. Na imensa maioria das vezes, você vai encontrar acolhimento e orientação, tá? Número 2, se por acaso você já acha que você vai precisar de uma técnica de reprodução assistida e tá com medo disso acontecer, acha que isso não é para você, por diversos motivos, por questões financeiras, por questões religiosas, mesmo assim vale a conversa, vale a orientação. Não tenha medo, a fertilização in vitro vem há quase 50 anos, ajudando muitos casais a engravidar. E isso mudou a história da humanidade e pode mudar a sua história também. E quanto mais tempo você levar para procurar, o prognóstico ele não melhora, ele vai piorando. Então não demore, tá? Idade é importante do homem, da mulher e a gente muitas vezes por puro preconceito, a gente deixa de procurar alguma coisa que vai nos fazer tão bem. Se você for para qualquer local que você tenha a oportunidade de conversar com pessoas que engravidaram por técnicas de reprodução assistida, essas pessoas são muito gratas, essas pessoas mudaram o rumo da vida delas, essas pessoas estão mais felizes, mais realizadas, porque né, doutora? Elas conseguiram aí realizar o sonho dela. Às vezes a jornada não é fácil, e isso faz com que a pessoa tenha medo também de procurar. A jornada ela pode ser pesada, ela pode ser difícil, mas mais importante do que a jornada é o nosso propósito. A gente tem que ver o que é que a gente vai conseguir ali no final para poder não desistir. E a pessoa que você escolhe para estar com você nesse caminho é muito importante, porque essa jornada, ela realmente pode ser mais dura bastante do que você imaginaria, e a gente tem que seguir firme no nosso propósito. Tá? Eita, que mensagem linda, minha gente. Olha, doutora, e como é que a gente faz para lhe encontrar nas redes sociais? De repente, a gente falou bastante aqui, mas de repente ficou alguma dúvida? Ai, meu Deus, eu gostei tanto dela, eu queria mandar uma mensagem, tirar uma duvidazinha. Tem como lhe encontrar? Sim, com certeza. Eu tenho um Instagram, tá? É doutora, DRA, Iveline Radassi. Meu nome é diferente, né? Então, é IVELYNE, RADACI, Iveline Radassi. O Radassi é RADACI. Tá? Então, lá vocês têm como saber onde me encontrar, tá? Hoje eu atendo na Clínica Arte Fértil, que também tem um Instagram, que é Arte Fértil, é ART-fértil.reproducão, tá? Bem fácil. .reproducão.humana. Então, a gente tem aí como receber quem escutou o podcast e se sensibilizou, achou que
pode ser ajudado por mim, pela clínica, temos vários médicos que atendem lá também, tá? Então, nos procure, vai ser um prazer ajudar vocês. Eita, coisa boa, minha gente, que delícia de entrevista, doutora. Vamos dar as mãozinhas aqui de novo, vamos ver se chega aqui. Muito obrigada. Obrigada viu? a você, muito Foi obrigada pela maravilhoso. oportunidade. Foi ótimo. Gente, que conversa boa, que conversa maravilhosa. E você não sai daí, que sabe que agora tem aquele momento meu doutor, quando sai a minha doutora aqui médica e vai entrar o meu doutor advogado para esclarecer para a gente alguns pontos em relação ao que a gente conversou aqui nesse momento sobre reprodução humana assistida e, em contrapartida, em relação aos planos de saúde. Aquele bate-papo que você já conhece, então não sai daí que eu volto já, tá? Como eu disse, agora é o momento meu doutor. Eu tô aqui com o advogado João Maurício. Vamos dar a mãozinha aqui. Opa. Muito obrigada, viu, por mais uma vez estar aqui com a gente, esclarecendo dúvidas. João Maurício, gente, que é advogado especialista em saúde suplementar, em direito à saúde suplementar. Nosso bate-papo, o doutor acompanhou aqui também, foi com a doutora Iveline Radassi sobre reprodução humana assistida. Ela nos trouxe algumas questões aqui sobre inseminação artificial, fertilização in vitro, congelamento de óvulos, muitas peculiaridades em relação ao tema. E a gente sabe que os planos de saúde em relação à reprodução assistida, nem tudo eles custeiam, doutor. Mas tem uma questão que eu queria debater aqui com o senhor, que é em relação ao congelamento dos óvulos. Tem pacientes que têm direito, sim, a esse congelamento ser custeado pelo plano. Em que momento isso pode acontecer? Bom dia, Priscila. Primeiramente, é um grande prazer estar aqui, né? Sempre fazer parte desse podcast e poder estar esclarecendo as dúvidas relacionadas aos planos de saúde. Bom, com relação à sua pergunta, é sim a obrigação do plano de saúde custear o congelamento dos óvulos para determinado tipo de casos, certo? Como pacientes oncológicos em que o tratamento da quimioterapia possa afetar a reprodução dessa pessoa, certo? É bem interessante esse ponto, né, doutor? Então, quer dizer, se eu for uma paciente oncológica em idade aí reprodutiva, tem esse anseio de congelar o óvulo antes que eu comece a quimioterapia, porque a gente sabe que é um tratamento agressivo, né, que vai comprometer aí todo o nosso organismo e com certeza vai afetar também essa questão dos óvulos. O plano de saúde, nesse caso, custearia essa questão desse congelamento. Seria assim? Exato. Nesses casos específicos, a própria lei do plano de saúde 9656 de 98, ela estabelece como cobertura obrigatória o planejamento familiar, né? E dentro desse planejamento familiar existe o direito a engravidar, a gestação, né? E quando existe uma patologia que exige um tratamento que, por vezes, pode causar a infertilidade da mulher, aí entra a questão do direito ao congelamento desses óvulos. Seria, então, a forma de assegurar, né? A ANS faz aí contanto que esse direito seja assegurado. Uma informação muito importante que a gente traz agora nesse momento, porque, infelizmente, muitas mulheres estão passando por tratamentos oncológicos. A gente passou agora pelo mês de outubro, né? A campanha do Outubro Rosa, tem essa questão da conscientização sobre o câncer de mama. Muitas mulheres passam por tratamentos feito esse, e é extremamente importante que elas tenham essa consciência de que existe esse direito que deve ser assegurado, porque eu confesso que eu não sabia disso, dessa questão de que os planos têm essa obrigatoriedade, assim como acredito que a maioria também não, e a partir de agora muitas mulheres estão sabendo e que façam valer, portanto, esse direito. Obrigada por esse esclarecimento, doutor. E olha, tem outras dúvidas aqui. Como a gente estava falando de reprodução humana no geral, nem só assistida, mas conversando aqui com a obstetra, outras dúvidas surgiram aqui da nossa audiência. Eu vou repassar para o senhor, tá? Olha, o plano de saúde pode negar a cobertura de procedimentos ginecológicos complexos, como cirurgia para endometriose. A gente falou aqui de endometriose com a doutora Iveline, falando que é uma questão também que interfere na fertilidade da mulher. Então, cirurgias para tratar de endometriose profunda pela técnica robótica, alegando que essa modalidade cirúrgica está fora do rol da ANS, é permitido ao plano não fazer essa cobertura sob essa alegação que está fora do rol da ANS, que usaria uma técnica robótica e que por isso o plano
não é obrigado a cobrir? Pode acontecer isso, doutor? Bom, com relação ao caso específico da endometriose, os planos eles costumam autorizar os tratamentos cirúrgicos pela via tradicional, que é a via aberta, laparoscópica, e também por vídeo, que é a videolaparoscópica. Mas costumam negar justamente as técnicas robóticas, alegando que está fora do rol da ANS. Essa técnica robótica, ela seria menos invasiva, é isso? É uma técnica menos invasiva e traz enormes benefícios, tanto para o médico como para o paciente, porque ela promove um campo de visibilidade muito melhor para o médico, garantindo mais precisão, mais segurança, mais eficácia na cura do paciente e uma melhor recuperação pós-cirúrgica para o paciente, certo? Uma recuperação mais rápida. Então, essa negativa, ela é legal do plano de saúde, sob essa alegação de que não está no rol da ANS através desse procedimento com técnica robótica? Olha, não é legal, certo? Isso porque é prerrogativa do médico assistente escolher a via terapêutica mais adequada para cada caso, certo? Inclusive, recentemente, a Conitec, que é uma comissão nacional de inclusão de procedimentos tecnológicos no âmbito do SUS, promoveu a inclusão da cirurgia robótica para o câncer de próstata no SUS. Ou seja, no SUS atualmente é possível que as pessoas tenham acesso à cirurgia robótica para o tratamento do câncer de próstata, o que só enfatiza a importância, né, a relevância dessa técnica robótica para a realização de determinadas cirurgias de forma eficaz e segura para o paciente. Então, no caso, se houver essa negativa, o usuário, o beneficiário, ele deve procurar, então, um profissional da área que vá o representar judicialmente, né, doutor? Seria esse o caminho? Sem dúvida alguma. O primeiro passo é sempre fazer a solicitação diretamente junto ao operador e, caso seja negado, procurar a ANS, fazer uma reclamação e, caso não seja resolvido no âmbito administrativo, procurar um advogado para aí sim buscar a via judicial. Perfeito. E ainda em relação à endometriose, a gente tem aqui, com relação aos medicamentos off-label para a endometriose, o plano é obrigado a cobrir? O uso do medicamento off-label é justamente quando um tratamento ele é feito através de um uso não constante na bula do medicamento, certo? E o pensamento é o mesmo, o entendimento que deve ser aplicado é o mesmo da cirurgia robótica. Isso porque é prerrogativa do médico escolher o tratamento mais adequado para o paciente. Inclusive, muitas vezes, é muito frequente que esse tratamento off-label seja prescrito justamente porque não há mais alguma eficácia remanescente, algum tratamento remanescente para esse tipo de tratamento. Entendeu? Aí o médico recorre, então, a esse outro que não seria o método convencional, né? Exato, seria como se fosse um último recurso àquele paciente para o tratamento da doença em questão. E aí o plano de saúde seria obrigado também a custear? Nesse caso, sim, sem dúvida nenhuma. Entendi. Nos casos dos partos, existe alguma carência para que o procedimento seja coberto pelo plano de saúde? A gente falou aqui dos métodos para fertilização, né, para reprodução, e todos esses métodos vão culminar na hora do parto, né, doutor? Na hora do parto, tem carência para que o plano de saúde realize esse procedimento, tendo em vista esse prazo de carência, se a gestante já estiver grávida, a mulher, né, já estiver grávida, na hora que fizer, então, o plano de saúde, vale a pena, ainda assim, contratar o plano ou custear esse parto de forma particular? A dúvida é a seguinte: existe carência para parto? Se houver carência, é melhor que a mulher custeie esse parto de forma particular, se na hora que ela contratar o plano ela já estiver grávida? São duas dúvidas aí, eu quero ver como o senhor vai sair para responder. Ótimas perguntas, Priscila. No caso do parto a termo, que é o parto programado, existe uma carência estabelecida pelos planos que é de 300 dias. E isso acontece porque, para evitar que as mulheres já grávidas contratem um plano com o objetivo único de que seja coberto um parto a termo, que é aquele parto que ocorre após a 37ª semana de gestação, certo? E sobre essa segunda pergunta, referente à questão de se vale a pena a pessoa já gestante contratar um plano, vale sim, e é muito importante, a gente recomenda, certo? Isso porque durante a gestação, a mulher ela pode sofrer intercorrências na gestação
que ocasionem o adiantamento do parto, né? E para esses tipos de situações de urgência e emergência, o prazo de carência se reduz para 24 horas. Ou seja, a partir de 24 horas, casos que envolvam urgência e emergência, o plano já é obrigado a custear Então, aqueles o parto. 300 dias deixariam de existir, aquela carência dos 300 dias, porque trata-se ali, naquele momento, de uma urgência ou uma emergência. Então, aquele prazo ali não vale. Exato, Não aquele é porque prazo é já esquecido. é outra situação. É outra Não é situação, a situação de urgência e emergência. Então, qualquer tipo de procedimento, tratamento que se torne de urgência e emergência, O plano é obrigado. O plano é obrigado a cobrir a partir de 24 horas de carência. Aí, no caso, doutor, eu estou gestante e contratei o plano de saúde, mas o meu filho vai nascer bem depois desse prazo dos 300 dias. Então, nesse caso, realmente, o plano não é obrigado a custear o parto. E ele vai custear, no caso, as consultas eletivas, todo aquele processo até o parto acontecer, a cobertura acontece normal. E se, infelizmente, uma urgência e emergência acontecer, ele é obrigado a cobrir. Mas o parto em si, já que vai acontecer depois, ou antes, né, dessa carência, antes dessa carência dos 300 dias, será custeado pela gestante. É assim que acontece. Perfeito, Priscila. Alguns exames ou consultas médicas, eles possuem um prazo de carência muito inferior ao parto, né? No caso do parto são 300 dias, e em casos de alguns procedimentos ambulatoriais ou determinadas consultas, o prazo é de 180 dias ou mesmo de alguns dias, certo? Basicamente. Entendi, doutor. É bom a gente esclarecer bem esses pontos, Sim. né? Porque aí quem está nos assistindo agora, tenho certeza que mamães, papais ficam aí com essas dúvidas em mente. As gestantes possuem direito à cobertura do parto humanizado pelo plano de saúde, que geralmente tem uma tendência, né? Muitas mulheres querem ter seus filhos dentro de casa, e tem as doulas, as parteiras. Então, acredito que a pergunta é nesse sentido. Essas gestantes buscam o parto humanizado, optam por médicos de sua confiança, mas que são fora da rede credenciada. Nesses casos, o plano de saúde pode limitar o reembolso aos valores da sua tabela ou a justiça garante o reembolso integral dos honorários médicos. Então, uma pergunta bem peculiar aqui, viu, doutor João Maurício? Quero ver como é que a gente vai responder agora a essa nossa audiência. O plano de saúde é obrigado a cobrir, sim, os partos humanizados, certo? Tanto pela via vaginal como cesariana. Inclusive, a ANS ela vem desenvolvendo um projeto chamado Parto Adequado, né? Que justamente estimula a promoção de partos humanizados em detrimento da realização de cesarianas, certo? Então, há, de fato, um estímulo a esse tipo de parto, certo? Com relação à sua segunda pergunta, caso a gestante ela queira acessar um profissional particular, né? Se ela tiver um plano que seja na modalidade seguro-saúde, ela pode acessar qualquer tipo de profissional, mesmo fora da rede credenciada, e ser reembolsada de acordo com a tabela interna do plano de saúde, certo? Caso se o plano dela for na categoria seguro-saúde, certo? Que é justamente um plano de reembolso de despesas médicas, certo? A pessoa tem acesso a qualquer tipo de profissional e fará o pedido de reembolso junto à operadora, que pagará de acordo com a tabela própria da operadora, que é justamente o valor que ela pagaria a um profissional da própria rede credenciada. Entendi. Entendeu? Isso não quer dizer que corresponde ao valor que o profissional vai cobrar. É o valor da tabela da operadora. Exato. Geralmente é inferior ao valor de uma consulta particular, vamos assim dizer, não é, doutor? Exato. E esse reembolso só pode ser requerido de forma integral caso não haja na rede credenciada profissional devidamente habilitado, ou seja, haja uma indisponibilidade na rede credenciada de profissional apto para realizar determinado tratamento ou procedimento. Aí, nesse sentido, o reembolso seria integral, certo? Caso a gestante não queira um profissional da rede credenciada e não seja da modalidade de seguro-saúde, nesse caso específico, a usuária não terá direito ao custeio do procedimento na rede fora da rede credenciada, certo? Entendi. Salvo em caso de urgência e emergência, quando não seja possível acessar aquela rede oferecida pelo plano de saúde. Entendi. Aí, nesse caso, sim, ela teria o direito ao reembolso.
Mas no outro sentido, não, porque dá a entender que foi uma livre escolha dela, mesmo tendo na rede credenciada profissionais com a mesma especialidade daquele que ela optou por escolher, porque é o que ela confia mais, enfim, por todas as outras questões. Sim. É bom a gente frisar isso aqui bem. Olha só, gente, esclarecedoras as dúvidas, viu? Assim, as respostas esclarecedoras demais, dúvidas bem peculiares, né, doutor? Mostra que o nosso público está bem atento e antenado aos temas que a gente tem trazido aqui. E claro que eu não posso deixar de perguntar, né, minha gente? Porque foi um tema, como a gente bem disse, que tem aí várias nuances, várias diferenças de tecnologias, de métodos, de um para o outro. E, com certeza, muitas dúvidas ainda pairam nas mentes daqueles que estavam nos assistindo. Como é que a gente faz para achar o senhor nas redes sociais? E quem pode ter alguma família precisando, inclusive, de algum suporte jurídico por estar enfrentando algum problema em relação a essa questão, tem como achar o senhor nas redes? Sim, o escritório da gente é especializado na área de saúde suplementar há mais de 10 anos, certo? E agora nós estamos contando com a rede social, que a gente vem colocando informações de grande relevância, informações atualizadas e que está sempre respondendo também as perguntas que são necessárias, né? E a rede social da gente é _DS Advogados. Bem fácil, minha gente. Underline DS Advogados. E lá vocês também podem responder por direct, mensagem. O que o pessoal perguntar, vocês estão à disposição, não é isso? Sim, a gente está sempre de prontidão para responder qualquer pessoa que tenha qualquer dúvida relacionada ao plano de saúde e está podendo auxiliá-la da melhor forma possível. Ai, doutor João, obrigada. Vamos ver se a mãozinha chega aqui. Chegou. Muito, muito obrigada. Mais uma vez está aqui com a gente. É sempre bom a gente ouvir, não é? De quem sabe, de quem entende do assunto, que esclarece da melhor forma possível. E você, muito obrigada por ter ficado aqui conosco. Gente, ó, um beijo, um abraço para vocês. Obrigada pela audiência, pelo carinho que a gente tem recebido nas nossas redes sociais, no nosso videocast Saúde Justa, nosso Instagram. Já vou deixar aqui para vocês também. Vocês têm comunicado lá bastante apoio para a gente, agradecendo, inclusive, os conteúdos que a gente tem postado, mandado mensagens e nossa gratidão a vocês. Podem sugerir também temas, viu? Olha, Priscila, no próximo eu queria que trouxesse um profissional especialista nessa área. A gente traz, sim, porque o nosso intuito é estar aqui para informar bem a cada um de vocês que está aí do outro lado. Ó, um abraço, um beijo e até o próximo episódio.